Olá pessoal, como é que vocês estão? Mais um videozinho de curtas. Agora falando sobre as alavancas, ok? No vídeo 1 e 1.1 nós falamos sobre forceps e agora vamos falar sobre alavancas, certo? Então quem não assistiu ainda o vídeo volume 1, assista lá, que é interessante, ok? Seguindo o mesmo princípio do vídeo 1, as alavancas que eu vou demonstrar aqui não são as únicas que existem, ok? Existem vários tipos de alavanca disponível no mercado. Estou colocando aqui as que eu julgo serem, né, as mais utilizadas, historicamente as mais utilizadas. Não são as melhores, novamente, quem decide quem é melhor ou não é o próprio cirurgião, ele vai se adaptar com as alavancas. Eu vou falar para vocês qual que eu uso dessas aqui, eu não uso mais todas. E novamente, para você que é aluno da Positivo, eu vou mostrar para vocês aqui as alavancas que nós vamos pedir, né, que está na lista de material, caso você esteja cursando a disciplina de cirurgia. Certo, gente? Então vamos lá. Vamos seguir ali, né, o mesmo padrão do último vídeo, utilizar o crânio ali para demonstrar os movimentos das alavancas e depois vou mostrar as alavancas para vocês, certo? Novamente usando o bite block, a função ali de manter a abertura, estabilidade da mandíbula. É interessante saber como é que funciona essa estabilização da mandíbula, então veja lá o vídeo volume 1 que está falando, é importante isso, tá? Vejam lá como é que funciona a estabilidade da mandíbula através do bite block, ok? Bom, as alavancas, gente, diferente ali dos forceps, tá? Elas não têm um local específico, tá? Elas não têm um local específico. No forceps, vocês viram que tem forceps que serve para cima, axila, tem forceps que serve só para baixo, mandíbula. As alavancas, elas vão ser utilizadas em qualquer dente, certo? Vocês podem utilizá-la em qualquer dente. Nós temos 3 movimentos que nós faremos com as nossas alavancas, ok? O primeiro movimento é um movimento um pouco difícil da gente visualizar, então nós vamos aqui para os desenhos esquemáticos que fica mais fácil. O primeiro movimento, gente, é esse quadradinho para mim está do lado esquerdo aqui, né? Aonde a alavanca está entrando ali na região do ligamento periodontal. Novamente, nós temos um movimento de cunha. Igual, professor, quando faz a apreensão, né? E a ponta dos mordentes entra ali na região do ligamento e faz um movimento de cunha também, exatamente. Aqui, gente, esse movimento é um movimento que eu confesso para vocês que a gente não utiliza com muita frequência. Por quê? Porque para que eu consiga entrar com a ponta ali da minha alavanca entre o dente e a parede do alvéolo, ou seja, ali na região de ligamento periodontal, eu só vou conseguir fazer isso em 2 situações. Caso eu tenha feito um desgaste, uma osteotomia, certo? Ou caso, eventualmente, o dente já tenha ali um certo grau de mobilidade, aonde permite com que eu entre, né, com esse forceps ali naquela região, desculpa, com essa alavanca ali naquela região. Caso contrário, não tem como, tá? Não tem como. Então, por isso que é um movimento não tão utilizado, a gente acaba utilizando um número menor de vezes, justamente por causa dessa limitação. Então, eu vou mostrar aqui no vídeo, ó, o forceps, a alavanca. Tá difícil hoje, hein, gente? Desculpa aí, é que eu acabei de fazer a aula de forceps e já estou emendando da alavanca por causa disso. A alavanca, gente, ela vai entrar, ó, vejam lá, bem paralelo ao dente quase, né? Um pouco angulada para assumir a posição correta aqui de entrada da pontinha dela. Mas notem que ela vai entrar ali exatamente entre a parede do alvéolo e o dente, na região de ligamento periodontal. Esses dentes simulam dentes rígidos, né? Veja que não tem espaço, simples assim, não tem espaço para entrar ali. Então, por isso que ela tem uma indicação mais limitada, né? Esse primeiro movimento chamado de cunha, ok?
Agora, se você tem espaço para entrar, funciona muito bem. Lá nos sisos inclusos, a gente vai fazer com mais frequência esse movimento, tá? Porque tem as osteotomias e as canaletas, né, que permitem que a gente faça esse tipo de movimento, ok? O segundo movimento que a gente vai ver é um movimento chamado de movimento de roda, onde nós vamos rodar a nossa alavanca, assim como vocês estão vendo ali no vídeo, certo? Deixa eu mostrar os desenhos esquemáticos primeiro. Então, esses dois desenhos que está mostrando ali a alavanca girando são os movimentos de roda. Aqui, gente, tem uma consideração muito importante. A alavanca, ela vai encaixar ali entre os dois dentes, só que a alavanca em si, a ponta dela, vai estar apoiada na crista alveolar. Na crista alveolar, certo? Vocês vão ver que o último movimento, chamado de movimento de alavanca, ela precisa de um fulcro, de um ponto de apoio. Essa imagem mais embaixo está demonstrando o que é um movimento de alavanca. Então, tem uma haste reta que simula ali como se fosse a nossa alavanca, nosso instrumental alavanca. Esse triangulinho é um fulcro ou ponto de apoio, aonde eu apoio então a minha alavanca sob esse ponto de apoio e faço esse movimento de descida, né, para que ele empurre para cima o objeto que está na outra ponta. A transmissão de força no movimento de alavanca ela é muito grande. Tá? E quanto mais longo for esse cabo, né, quanto mais longo for essa haste, maior é a força desprendida, ok? Então, nesses movimentos de roda, nesses dois de cima, eu vou entrar perpendicular ao dente, certo? Entre os dois dentes, só que ele não está apoiado no dente do lado, gente. Ele está apoiado na crista alveolar, ok? Então, cuidado com isso daí, certo? Notem que se eu rodar o dente para um lado, né, no caso desse desenho, se eu rodar ele no sentido horário, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o dente para o lado. O vetor de força empurra o dente, no caso ali, para distal. Certo? Para que serve esse movimento? Para luxar o dente, ok? Para luxar o dente e até para você ganhar espaço para que você consiga entrar com a ponta da alavanca, certo? O segundo quadradinho está mostrando a alavanca agora fazendo um movimento no sentido contrário, no sentido anti-horário. Quando ele faz agora esse movimento no sentido horário nesse dente, ele vai jogar o dente para cima, ok? Vai jogar o dente para cima, certo? Então esse seria o movimento de roda, ok? Vamos dar uma olhadinha lá no vídeo. Lembrando que toda vez que a gente for fazer um movimento, ele tem que estar apoiado em algum lugar. A alavanca tem que estar apoiada em algum lugar que não seja o dente adjacente, certo? Então, a gente entra com a alavanca, tem que ficar com a alavanca bem apoiada no osso. Eu sempre falo que a alavanca é igual forceps, ela tem que ficar o mais apical possível. Apoia ela no osso e vai fazer esses movimentos de roda, tanto para um lado quanto para o outro, ok? Notem, gente, ó, que o ponto de apoio, ó, é em osso, estão vendo? Eu apoio a alavanca no osso e não no dente do lado. Isso é fundamental. O que acontece se eu apoiar no dente do lado? Você pode luxar esse dente e com muita facilidade, ok? Então, o movimento de roda, a gente vai literalmente rodar a alavanca. Notem que a alavanca está perpendicular em relação ao longo eixo do dente. Se a alavanca não estiver perpendicular, se ela estiver angulada, como vocês estão vendo aí no vídeo agora, o movimento de roda é ineficaz. Ele só vai funcionar se estiver perpendicular ao dente, certo? Nunca mais esqueçam isso, que é o erro mais comum que eu vejo vocês cometerem, ok? E o terceiro movimento é o movimento de alavanca propriamente dito, tá? Que é
o princípio de alavanca, né? Ele recebe o nome de alavanca por causa do princípio de alavanca. Isso aí é o princípio de alavanca, ó, que já é utilizado ali pelos seres humanos, né? Mais especificamente pelos primatas, há milênios, para mover um objeto pesado, né? Para abrir passagem numa região onde é difícil. Então é feito um fulcro, um ponto de apoio. No caso, o ponto de apoio aqui, quem que é? É o byte block, né? A instrumental alavanca faz o papel da alavanca propriamente dito. Eu encaixo uma ponta na onde eu quero que se mova e na outra ponta eu empurro na direção contrária para fazer com que o objeto se mova lá, ok? Vejam que eu estou fazendo ali como se fosse um movimento de roda. Vocês perceberam? Vejam lá, eu fiz como se fosse um movimento de roda ali, ó. Por que eu fiz isso, gente? O movimento de roda e o movimento de alavanca, vocês sempre vão fazer eles juntos. Sempre. Tá? A não ser quando você está fazendo um movimento, né, que você está jogando o dente para o lado, que você quer primeiro, né, expandir o alvéolo, luxar um pouco ele, aí não precisa. Mas quando você está fazendo um movimento da alavanca, rotacionando ela para o lado, que vai jogar o dente, né, para fora do alvéolo, o movimento de alavanca tem que ser feito em conjunto, senão o dente não sai. Esse é outro erro que eu vejo bastante vocês cometerem, ok? Aí um acidentezinho, né? Normal. Vou pegar então a minha alavanca e vou simular agora roda e alavanca ao mesmo tempo, vejam. Rodei, tá? E vou inserir o movimento de alavanca junto, ó. Ó, pra vocês visualizarem melhor. Rodei e alavanquei. Rodei e alavanquei. Estão vendo? Roda e alavanca. Roda e alavanca. Nunca faz ele separado, porque ele não vai ser eficaz. Certo? Então, sempre fazendo esse movimento. Esse movimento em si tem uma força muito grande, né? Transmitida ali para o dente. Certo? Então, esses são os 3 movimentos que a gente vai utilizar. Ok? Agora eu vou mostrar para vocês, né, os tipos de alavanca. Lembrando que, novamente, se você é meu aluno da Positivo, essas são as alavancas que a gente pede lá na lista de materiais. Essa primeira alavanca é a alavanca número 301, ok? 301. Ela é chamada também de meia cana, porque ela tem nessa ponta ativa aí como se fosse uma cunha, né? E ela é chamada meia cana porque a 304, que é a outra alavanca que a gente pede, é exatamente igual a ela, só que a ponta ativa é mais longa. Certo? A ponta ativa é mais longa. Por isso que essa aqui é chamada de meia cana. Eu separei uma foto que está bem bonita aqui, até porque eu não tenho a 304 aqui na minha caixa. Certo? Eu não uso ela mais, por isso que eu não tenho. Então aí nessa foto vocês estão vendo, ó, a 301 e a 304. Certo? Elas são muito parecidas, só que a 301, a ponta ativa é menor do que a 304, ok? Então, essas duas alavancas a gente pede lá para que o aluno compre, certo? 301 e 304. Deixa eu voltar o vídeo para onde estava. Vamos lá. Aonde eu encaixo? Novamente, você vai encaixar em qualquer lugar. Você só precisa ter um ponto de apoio. Você tendo... Olha, mais um acidente lá, gente. Esse foi nervoso, hein? Vocês viram? Quase explodiu ali o crânio. Até eu esqueci o que eu estava falando. Você vai colocar, gente, a alavanca onde você conseguir um ponto de apoio, ok? Você conseguindo um ponto de apoio, você consegue colocar a alavanca. Você pode, né, utilizar a alavanca em qualquer lugar, certo? A outra alavanca que a gente pede é a alavanca Apexo 303. Alavanca Apexo 303. Cuidado. As outras duas que eu citei são as alavancas 301 e 304. Certo? Essa alavanca que eu estou mostrando é a alavanca Apexo 303. Eu só tenho essa alavanca hoje dentro da minha caixa de cirurgia. Eu não uso mais nenhuma alavanca.
né? A Apexo ela tem essa característica, que ela tem essa curvatura, e a ponta dela é toda serrilhada, ajuda a dar uma boa apreensão no dente, certo? Então eu gosto bastante dessa alavanca do tipo Apexo. Pessoal, tá, gente? Cada um tem o seu gosto ali, vamos dizer assim, certo? E nós pedimos também um jogo de alavancas, chamado de alavancas Seldin, onde nós temos a Seldin número 1R e 1L, que são essas que vocês estão vendo. 1R de lado direito, 1L de lado esquerdo, certo? Essas alavancas, elas podem ser utilizadas em qualquer região, contanto que você tenha um ponto de apoio para trabalhar com elas, mas a indicação clássica delas, a maneira cujo qual a gente mais utiliza elas, é para a remoção de sisos superiores inclusos, ok? Sisos superiores inclusos, certo? Seldin 1R e 1L. E, finalmente, a Seldin número 2, ok? Que é a Seldin mais robusta que a gente tem, é a alavanca mais robusta que a gente tem. Certo, gente? Então, essas são as alavancas que a gente pede. 301, 304, Apexo 303, Seldin 1R e 1L e, finalmente, a Seldin número 2. Espero que tenham gostado aí dos vídeos, continue acompanhando. Já vou gravar também o vídeo Curtas volume 2.1, onde eu vou mostrar outros tipos de alavanca. Tá certo? Valeu, pessoal. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.